A origem dos pacifistas e a relação do Kuma com o Dr. Vegapunk foram revelados. O capítulo 1099 de One Piece já lançou e a história do Kuma vem ficando cada vez mais complexa. Quer saber o que está acontecendo? Fica nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre o mais novo capítulo de One Piece. E antes de começar, já se inscreve no canal para você não ficar por fora quando os próximos capítulos lançarem. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa com um incêndio que havia sido iniciado pelo Rei Bekuri no capítulo anterior. O Kuma está entrando nas chamas para tentar salvar as pessoas que não conseguiram fugir da cidade. E o Rei Bekuri fala que parece que essa política fez sucesso em um país distante do leste e foi elogiada pelos Tenryubitos por não ter lixo e ser bela. E esse país ao qual ele se refere é o reino de Goa, da ilha de Down, onde o Luffy cresceu. O caso ao qual ele está se referindo é o incêndio do Terminal Cinza, onde os nobres daquele país queimaram a parte menos desenvolvida para poder agradar os dragões celestiais. E nós vemos que enquanto todos os feridos estavam sendo cuidados na igreja do Kuma, ele foi lá sozinho e acabou com aquele ataque, derrubando o governo do Rei Bekuri, em um incidente que seria conhecido mais tarde como a Revolução de um Homem Só. Nós vemos que os Gorosei ficaram sabendo dessa situação e o Kuma, incapaz de negar o pedido do povo, foi coroado rei. Porém, conversando com alguns dos idosos que são amigos dele, o Kuma fala que é o Senhor Bulldog que realmente governa o país do Palácio Real e ele é só uma decoração para dar segurança para a população. E esse Senhor Bulldog era um antigo governante do reino de Sorbet. Nós vemos a Bonnie correndo por aí, já na sua forma adulta, e de começo até confundem ela com a Guine, mas percebem que na verdade é a Bonnie e que ela havia comido uma Akuma no Mi que permitiu que ela mudasse de aparência. E ela fala que como o pai dela havia prometido que no 10º aniversário dela ia levar ela para ver o horizonte, ela decidiu que a partir de agora ela ia ficar mais forte. E nós vemos o senhor olhando uma enciclopédia de Akumas no Mi falando que essa é a Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Que é algo muito interessante, porque várias vezes ao longo da série de One Piece nós vemos ou ouvimos de personagens que conhecem ou já leram essa enciclopédia de Akumas no Mi, mas nós mesmos nunca vimos ela. A forma como essas informações foram completadas para fazer essa enciclopédia e quem criou ela ainda é um mistério pra gente, e isso pode vir a ser importante no futuro. Afinal, essa enciclopédia de Akumas no Mi pode ser tanto um resquício das informações possuídas pelo reino antigo, como também pode ser uma jogada do governo mundial para impedir que as pessoas saibam da verdade. A Bonnie está praticando um pouco as habilidades da Akuma no Mi dela, mas ela ainda não consegue controlar direito. Enquanto isso, o Sr. Bulldog vem para avisar pro Kuma que o Rei Bekuri está querendo voltar, e que existe uma reportagem fraudulenta sendo espalhada pelo mundo dizendo que o Kuma é um governante tirano e malvado. E com isso eles descobrem que o Rei Bekuri tem o governo mundial como aliado. Ele vai voltar para recuperar o trono, ele está reunindo informações e preparando navios de guerra. O Kuma fala que não vai deixar ele pôr os pés nesse país e que quando ele voltar vai pagar pelo que fez, mas isso vai tornar o Kuma criminoso e ele não pode permanecer nesse país. Ele pede para que o Sr. Bulldog seja o novo rei e que esconda a Bonnie porque a igreja também não vai ser mais segura. E o Kuma fala para Bonnie que ele vai ter que ir, mas que ele vai sempre vir visitar ela. O Kuma interceptou os navios da marinha que estavam trazendo o Rei Bekuri no meio do caminho e afundou todos eles. O Kuma fugiu para o mar e foi procurado como um pirata, e sua notoriedade e força aumentaram a recompensa pela sua cabeça. E nós vemos a Bonnie decidindo que quando ela tiver 10 anos ela quer ser uma pirata também. Nós vemos o Kuma viajar por diversas ilhas procurando por uma cura para a doença da Bonnie. E essas ilhas pelas quais ele passou são exatamente as ilhas para onde ele mandou o Chapéu de Palha durante o time skip. E ele continua assim, porém sem resultados, até encontrar um navio do exército revolucionário. Dragon informa pro Kuma que Ivankov e Nazuma haviam sido presos, e a Bella Beth pede a permissão pro Kuma para ela poder se tornar comandante do exército do leste, e fala que é porque o Dragon disse que até o Kuma aceitar ela, como a posição seria para sempre da Guine. O Kuma permite e o Dragon fala sobre o quanto o Sabo e a Koala ficaram mais fortes e que ele quer mostrar isso pro Kuma. O Kuma fala que ele observou o mundo e toda vez perguntava o que o Dragon faria nesses lugares famosos, e ele adoraria voltar pro exército, mas o Dragon interrompe ele e fala que quer falar sobre a Bonnie. Ele pergunta se o Kuma conhece o Dr. Vegapunk e que parece que o laboratório dele foi transferido após um acidente de outro dia. O Dragon fala que o Vegapunk com certeza não é um homem fácil de se encontrar, mas que a segurança claramente diminuiu agora. Ele fala que o Dr. Vegapunk pode conseguir dar um jeito na doença da Bonnie. O Kuma agradece e fala que ele vai atrás do Dr. Vegapunk, e o Dragon fala pro Kuma deixar os ventos do destino seguirem seu curso. O Kuma passa no reino de Sorbet para buscar a Bonnie, que estava treinando para ficar mais forte, e eles vão até o laboratório do Dr. Vegapunk, no lugar onde futuramente seria conhecido como a Ilha de Egghead. Quando eles finalmente se encontram, o Dr. Vegapunk mostra um enorme interesse em estudar o corpo do Kuma e os seus músculos muito poderosos. E ele fala que a doença da Bonnie pode ser curada porque o nível que ela manteve foi muito superficial e ele possui tecnologia que ainda não foi liberada no campo médico. E o Vegapunk fala que para ser preciso o que ele vai fazer é a criação e o transplante de novas células tronco, e que vai ser trabalhoso como criar um humano modificado. Depois de ler algumas informações sobre o Kuma, o Vegapunk descobre que ele é da tribo dos bucaneiros e comenta que ele é do governo, mas então o Kuma fala que ele confia no Dragon, e que por isso também confiaria no Dr. Vegapunk, e ele pergunta o que tem de diferente no sangue dele em relação dos humanos comuns, mas o Vegapunk fala que ele não tem amostras o suficiente para explicar. Mas então o Vegapunk fala que ele vem procurando candidatos para serem a base de soldados clonados e ele quer
que o Kuma seja essa base. E o Vegapunk fala que se o Kuma doar o sangue dele e der a permissão para tornarem os clones deles em soldados, os custos cirúrgicos da Bonnie vão cair para zero. Kuma fala que ele não pretende rejeitar essa oferta, mas ele quer saber o que o Vegapunk planeja fazer com isso tudo. E o Vegapunk fala que eles vão destruir aqueles piratas com o poder esmagador da ciência e que o Kuma se tornaria um herói que protegeria cidadãos inocentes. Então o Kuma comenta que o Dragon havia dito que o Vegapunk é um homem estranho, mas honesto e confiável em seus desejos. E o Kuma fala que se um dia um soldado clone que se parece com ele salvar a vida de alguém, talvez haja um motivo para ele ter nascido. E o Kuma chega a comentar que honestamente, se a Bonnie pudesse ser curada, ele não ligaria de se tornar o próprio demônio. Mas então nós damos uma olhada na Terra Sagrada de Mary Joyce e o Gorosei J. Garcia Saturn fala que o valor de uma arma é determinado pelo número de pessoas que ela pode matar. Ele fala que o Dr. Vegapunk não sabe aproveitar uma oportunidade, mas ele teve uma ideia. O Vegapunk havia dito que o Kuma era um santo, mas ele fala que ele é apenas um humilde pacifista. O Vegapunk fala que gostou desse nome e é assim que eles vão chamar os Guerreiros do Futuro. O capítulo encerra por aqui com a explicação de vários mistérios de One Piece, como por exemplo como a Bonnie conseguiu a fruta dela, que acabou sendo algo bem casual mesmo, não teve nada de especial, aparentemente ela só comeu achando que era uma fruta comum. Nós também tivemos a revelação de por que o Kuma era chamado de tirano, que na verdade era apenas um golpe do rei Bekori para tentar tomar o governo, e para variar o Kuma foi injustiçado, que é algo bem constante na história dele. Nós podemos ver um pouco da jornada dele pelo mar e como ele conheceu o Dr. Vegapunk. A intenção original dos pacifistas e por que eles têm esse nome também é muito interessante. Eles deveriam ser guerreiros da ciência, que protegeriam as pessoas e agiriam como heróis. Que inclusive parece muito com o conceito do Sora, o Guerreiro do Mar, que é uma história em quadrinhos do mundo de One Piece que inspirou provavelmente os poderes da Guerra 66. E os pacifistas foram criados com essa intenção, com a intenção de serem uma força policial boa, heróis e pacificadores, não armas de guerra. O Vegapunk pretendia criar eles para serem heróis, soldados e protetores, não armas de destruição em massa. Ele achou que ele poderia usar eles para acabar apenas com os caras maus, como por exemplo alguns piratas, mas pelo visto os Gorosei tinham planos diferentes e provavelmente a forma como os pacifistas foram usados e a forma como Kuma foi tratado provavelmente foram ideia do J. Garcia Saturn. Isso junto do incêndio que aconteceu no Reino Sorbet no começo do capítulo, que surgiu inspirado no incêndio no Reino de Loa, e ambos tendo objetivos de agradar os dragões celestiais e o governo mundial, só mostra como o governo, e principalmente aqueles que estão no topo dele, como por exemplo os Gorosei, não só tem muita influência, mas essa influência claramente leva o mundo de One Piece para um caminho de destruição e massacres, buscando acabar com todos que são oposição e todos que não são úteis. O próximo capítulo, que é o 1100, provavelmente vai marcar o final do flashback do Kuma e a volta para a história principal na ilha de Egghead, e nós também provavelmente vamos descobrir como o Kuma se tornou um ciborgue e qual foi a influência do Gorosei Saturn nisso tudo. E se você não quer ficar por fora quando esse capítulo lançar, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer todas as novidades de One Piece aqui pra você. Se você quer ficar por dentro de tudo que tem acontecendo no mangá de One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado, e eu te vejo na próxima.